Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 85. Esse mês nós estamos falando sobre esse tema extraordinário que é a justiça e o amor se beijaram. Que é uma síntese do que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus, o nosso Senhor, se entregou por nós. Nesse culto nós estamos celebrando o Natal, por isso que as nossas crianças cantaram sobre o nascimento de Jesus. Nós celebramos o nascimento do Deus que virou gente, veio habitar entre nós, mas também celebramos a morte. Hoje nós olhamos para o registro de nascimento de Jesus e olhamos para o obituário dele. Hoje nós olhamos para dois momentos da vida do Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. E ele veio com um propósito específico. No livro dos Salmos 85, eu quero ler com você a partir do verso 7, que diz assim: mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Esse salmo é um salmo que tem um cunho profético. Ele aponta para a chegada do Filho de Deus. Ele aponta para um futuro. Ele aponta para algo que iria acontecer. O povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu para, através dele, enviar o seu Filho. Esse povo celebra esse Deus, reconhece o favor desse Deus. Esse povo, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos eles sofrendo e desobedecendo a Deus, e recebendo a palavra, e se arrependendo, e depois errando o caminho de novo, e tropeçando, e caindo, e sendo corrigido de novo. E em um desses momentos, eles celebram esse salmo, dizendo: o Senhor não ficará triste conosco para sempre. Ele enviará a sua salvação. A nossa terra vai produzir o fruto. E eles falam isso com sede de salvação. Mais do que uma salvação social, política, econômica, eles estão falando da salvação que só Deus poderia trazer a eles, que é a salvação dessa natureza que tende a errar de novo e de novo e de novo. E quando eles cantam esses salmos, eles estão profetizando o que o Senhor de fato iria fazer e que ele prometeu quando Moisés escreve o livro do Gênesis, dizendo que da semente da mulher viria alguém que iria esmagar a cabeça de Satanás. E hoje nós vamos falar um pouco disso, continuar falando e celebrar ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. Aqueles que são pais e mães, né, tem esse registro extraordinário de ver um filho nascer, né? É uma magia, né? Uma coisa extraordinária. Os pais já ficam encantados, as mães, né, se derretem, né? Parece que passa por uma metamorfose mesmo, né? As mulheres passam por uma metamorfose. Os homens ficam encantados com esse milagre do nascimento da criança. E todo filho é lindo, né, irmãos? Pelo menos para os pais é lindo, né? É maravilhoso, é o mais cheiroso, é o mais tudo, né? E eu fico imaginando esse Deus que deu a nós humanos a capacidade de experimentar tudo isso, sabe mais do que nós o que é tudo isso. E ele entrega o seu filho para nascer como os nossos nasceram. Mas
Ele entrega com um só objetivo, e isso é que mexe com a nossa cabeça. Ele entrega o seu filho para morrer. Todos nós, quando nossos filhos nascem, nós só pensamos nele vivendo, quase como se fossem eternos. Claro que não, mas é assim que nós lidamos com a vida, como se eles fossem eternos. O Deus eterno nos ensina o seu amor, nos dando o seu filho com um objetivo, com o objetivo de que ele morresse. Isso deve mexer com a nossa natureza e nos ensinar que amor é esse que nós não entendemos. Que amor extraordinário é esse, o amor de Deus. Vamos orar antes de continuar conversando? Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esse dia especial, por esse culto de gratidão, de adoração, de louvor. Nós queremos renovar os nossos corações em alegria, em gratidão pela obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, pelo teu amor que nos encontrou, pela tua justiça que nos alcançou, pela sua misericórdia que nos trouxe salvação. Obrigado, Senhor, por tão grande obra que o Senhor fez em nós. Nós queremos nos encher de gratidão e alegria, Senhor, por essa obra, e caminharmos na vida sentindo esse amor e essa gratidão, e caminharmos enfrentando as adversidades, não olhando, Senhor, para a direita nem para a esquerda, mas somente para o Senhor. Que bom, ó Deus, ter a sua palavra, que bom ter a revelação da sua palavra em nós, que bom experimentarmos essa tão grande salvação, que ela nos traga vigor e ânimo, vida, Senhor, e desejo de fazer a missão, enquanto caminhamos nos novos dias que chegam diante de nós. Fale conosco um pouco mais essa noite, convertendo nossos corações, enchendo nosso espírito com a sua presença, nos alegrando com a sua graça, fortalecendo a nossa comunhão, em nome de Jesus, amém. Nós temos enfrentado, irmãos, esse último ano, como nos últimos, mas esse último ano especialmente, uma série de... temos estado muito atento aqui na comuna, nos ensinos, nos devocionais, nas pregações, nos temas que temos abordado, porque estamos atentos com o que está acontecendo na sociedade, no mundo. Nós somos igreja, estamos no mundo, o que acontece no mundo afeta a igreja, porque nós somos parte do mundo. Nós somos a humanidade. E uma das coisas que a igreja tem sido muito atacada ultimamente, e aguardem, anote aí na sua agenda, isso vai aumentar muito, mas muito mesmo, é um ataque que vem da teologia liberal progressista. Agora mesmo, alguns irmãos estavam comentando comigo aqui, sobre as notícias que estão rodando aí na internet, que tem agora hinos que já não é mais bacana cantar. Tem hinos que já não são bacana. Por quê? Porque não é politicamente correto. Imagina, alvo mais do que a neve, só uma besta canta um hino desse. Bom, esse é o discurso da teologia liberal progressista. Hinos como o nosso general é Cristo, não pode mais cantar. Quer dizer, não é que não pode. Há um pensamento que vem do liberalismo social, da teologia liberal progressista, que vai alcançando a irmandade. E ela é linda, irmãos, ela é maravilhosa. E eu estou vendo muita gente se encantar com ela, mas acreditem, é só até a página 2. Da página 3 em diante, começa a vir a desgraça, a desintegração, a desorientação. Os irmãos anotem aí, nós vamos sofrer duro e feroz ataque, como já estamos sofrendo, da tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã é tudo o que orientou todo o desenvolvimento da sociedade ocidental. Tudo o que orientou o desenvolvimento do Ocidente, Europa, América, aqui América do Sul, Hemisfério Sul, tudo o que influenciou a gente está sendo atacado. E o que foi que influenciou, trouxe essa influência toda? A tradição
judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Judaico, Antigo Testamento, Torá. Cristã, Novo Testamento. Nós seguimos essa tradição judaico-cristã, que fala de coisas como salvação, como fé, como liberdade, que fala de coisas como fraternidade e amor, e humanidade, que está acima de grupos, humanidade. Essa tradição judaico-cristã, que fala do Deus que veio morrer pelo humano, pelo ser humano, independente do que ele representa. Essa tradição que fala sobre família, essa tradição que fala sobre pai e mãe, sobre autoridade, essa tradição que fala sobre fé, sobre orar, esse papo de orar, de jejuar, esse papo de crer em Deus, mas não um Deus feito à minha imagem e segundo a minha semelhança. É um Deus que está para além do que eu posso entender, mas ainda assim Ele se revela a mim. É essa tradição que vai ser atacada, que já está sendo atacada. E nós temos falado bastante disso nos últimos anos, com mais ênfase nos últimos 2 anos. E esse ano nós falamos muito sobre isso. E não por coincidência, está pipocando aí nas redes esse discurso politicamente correto, bonito, romântico, mas que acreditem, não passa da página 2. Tem gente encantada com teologia liberal progressista, porque não estão lendo as Escrituras. E hoje nós estamos lembrando então da tradição judaico-cristã, lendo o Antigo Testamento, que nos fala do Salmo, que diz: a justiça e o amor se beijaram. E quero ler com você agora o Novo Testamento. No Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus pelo que nós já ouvimos esse mês com o pastor Silvio. Aliás, parabéns para o Silvio e para a Rose, hein? O Silvio fez uma declaração lá de sua história lá, é comovente, Silvio. Deus abençoe aqui. A foto do Silvio só parecia um sol, né? Radiando. Lindo. Nosso pastor Zanetti, Deus abençoe pela palavra que ele trouxe domingo. Parabéns pelo casamento de vocês também. Vida longa para vocês. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, no capítulo 1, ele escreve o seu livro. João, quando escreve o livro dele, ele está escrevendo para um pessoal, irmãos, que descobriu o conhecimento. E eles têm um discurso. O discurso deles é que só dá para receber a revelação de Deus se tiver muito conhecimento. E eles falam desse conhecimento e nesse processo eles negam a humanidade de Cristo, como se Jesus não tivesse vindo como ser humano. Nós estamos falando do século I. João, então, aquele que ficava ao lado de Jesus, que punha a cabeça no peito de Jesus, chegado, amigão mesmo, amigaço de Jesus, ele escreve esse evangelho, e ele começa falando desse assunto. Ele começa dizendo: não, gente, não ouça esse pessoal que se acha inteligentíssimo, não ouça esse pessoal que acha chique e bacana negar a tradição do judaísmo. E ele começa a dizer: Jesus veio como ser humano, e ele era Deus. Na epístola que ele escreve, ele fala: nós vimos ele, nós tocamos ele. Parece que ele quer escrever assim: nós cheiramos ele. Ele era gente, tinha chulé, comia, bebia, tinha dor de barriga, não sei se teve dor de dente, mas ele era gente, ele era gente. Deus virou gente. No Antigo Testamento, quando Deus vai se revelar ao povo dele, ele se revela através de sinais, de símbolos. Moisés, quando sobe no monte e recebe a lei, ele vê o que a Bíblia chama de ver a glória de Deus,
Claro que ele não viu a glória de Deus. O texto bíblico diz assim que ele vê alguma coisa passando e ele como que ele visse pelas costas. É uma linguagem difícil de entender, porque é difícil explicar essas coisas sobre Deus. E então o rosto dele resplandece. E ele desce do monte com um lencinho no rosto. Por quê? Porque ele desceu e o rosto dele resplandecia quando ele desceu do monte. Afinal de contas, ele viu Deus, falou com Deus e trouxe a lei. Mas ele pôs um lencinho no rosto. Por quê? Porque era um processo dele esconder aquela glória que ia se diluindo, se diminuindo com o tempo. Então, em todo o processo de revelação, Deus fala com o homem através da humanidade e se limita à humanidade. Quando Jesus nasce e vira gente, o processo é o mesmo. Deus agora se encarna no homem, mas ele de novo se limita à humanidade, ao corpo de um homem. Então esse homem tem dor, cansado, tem sede, mas ele precisa ser humano para que eu e você nos identifiquemos com ele. E João então está falando sobre isso. Ele diz: no princípio era aquele que era a palavra. João capítulo 1, irmãos. Ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? Jesus. Jesus quem? Deus. Quem fez tudo? Deus. Quem é Deus? Jesus. Jesus é Deus. Ele que estava criando todas as coisas. Ok? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ouça que a luz e vida é uma coisa só no Evangelho. Luz é assim, quando ela é jogada em nós, a gente é visto. As trevas não, quando a gente está em trevas, ninguém nos vê. João fala que os homens não quiseram ouvir Jesus, porque Jesus trazia luz sobre eles. E quando a luz vem sobre nós, todo mundo vê como a gente é. E nem sempre a gente quer ser visto exatamente como é, não é? Então, a vida e a luz é uma coisa só. Quando Deus vem e traz luz, a luz de Deus mostra quem os homens são. E os homens, então, rejeitam Deus. Esse Jesus que é Deus. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Por que João fala tanto de luz, luz, luz? Porque naquela época tinha os iluminados da época. Os iluminados eram os inteligentes, os crânios, os que tinham revelações especial. Eles se sentiam iluminados. Iluminados, iluminismo. Você entende alguma coisa parecida com isso? É por aí, vai por aí, tá bom? Vai fazendo as suas deduções aí. É a era do conhecimento, a era da sabedoria. O João está dizendo, não, a luz verdadeira, quando chegou, o conhecimento dos homens fugiu, porque a luz verdadeira denuncia a mentira humana. E quem é o ser humano? Versículo 9. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João está dizendo aqui que tem uma comunidade de Deus que está sendo gerada, e ela não é gerada, ela não traz em si o conceito de nascimento humano. Um homem e uma mulher se juntam e nasce uma criança. Ele está falando de um outro nascimento, um nascimento que ele chama de Deus, do alto, de cima, de novo nascimento, gerado por Deus. Deus está gerando um povo, Deus está gerando uma nação,
Deus está gerando o que Jesus vai chamar depois de uma igreja, ou uma comunidade. Deus está gerando gente que vai crer nele, e que vai se expor a essa luz, e que vai se sujeitar a essa luz. Esse povo é um povo que a Bíblia vai chamar de povo salvo, ou que está sendo salvo, está sendo santificado. Versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então ele diz que nós vimos a graça, vimos ele, cheio de graça e verdade, e recebemos dele graça sobre graça. A primeira graça, ou a primeira manifestação da graça de Deus vem com a lei. Só que a lei vem para trazer juízo. A lei, irmãos, não vem para trazer salvação. Jesus, e a lei vem por intermédio de Moisés. Jesus é que traz a graça como veículo de salvação. E como graça, eu gostaria que você pensasse na palavra misericórdia. E aqui que nós começamos a entender o que o salmista está falando. Algumas pessoas olham para Deus apenas como amor, e Deus é amor. Mas Deus, ele não é só amor. Uma definição simples para nós, irmãos, que nos ajuda, é que Deus é essencialmente justo, vamos lá, justo, reto e bom. Olha, como que um Deus bom pode mandar alguém para o inferno? Isso cabe na sua cabeça? Entre nós aqui, cabe na sua cabeça? Um Deus bom pode condenar alguém? Um Deus bom, por que um Deus bom que fez o céu, vai fazer o inferno também? Ele está doido? Qual o prazer dele, de fazer o céu, depois um monte de gente, e o inferno, para mandar um monte de gente para o inferno? Por que ele faz isso? É baseado nessas coisas que vai se desenvolvendo essa nova teologia, que está trazendo muita confusão. Mas pensa aqui comigo o que a Bíblia nos ensina. Deus é justo, vamos lá, irmãos, justo, reto e bom. Vamos de novo, só para a gente fixar. Deus é justo, reto e bom. Olha que interessante. Como que um Deus bom pode condenar alguém? A princípio, na minha cabeça, isso não cabe direito. Por quê? Eu não consigo me imaginar condenando o meu filho, os meus filhos. Eu consigo me imaginar corrigindo os meus filhos. Eu consigo me imaginar aplicando uma disciplina sobre eles, por amor, para cuidar deles. Mas condenar eles, não mexe com meus filhos, que meus filhos podem falar mal de mim, bater em mim, mas não encosta a mão nos meus filhos. Não é assim, irmãos? Mas é assim porque eu sou desequilibrado. Não sei se você também é assim. Eu sou desequilibrado. Olha, quando você vai numa cadeia, por exemplo, e faz lá uma visita, você vê a fila que está lá de mães, normalmente é as mães, né? Tem um pai ou outro ali, mas é as mães que estão lá, né? E aí eu já fiz várias visitas em cadeia, você entra, você fala com elas, conversa. O que seu filho fez? Aquele menino. É um menino. Aquele menino. Se eu continuar a conversa, fala, aquele tchu-tchu, é fofo. De verdade, ele está lá, porque todo mundo armou contra ele. E muitas vezes é isso mesmo que aconteceu. A nossa justiça, irmãos, não precisa falar da nossa justiça no Brasil, precisa? Não.
Nós temos um caso de gente aqui na comuna que o filho foi preso porque armaram para eles, e tem prova que armaram, mas está lá, está preso. É preto, pobre, não tem advogado, o advogado é mancomunado com os bandidos, vai para a cadeia. Ok? Então, é essa condição. Então, mas quando você vai visitar, para a mãe que está ali, aquele filho é um filho especial. E aí ela vai orar: Senhor, salva o meu filho. Mas tem alguém querendo pegar o seu filho lá dentro. Eu vou orar para Deus matar esse que quer pegar. Mas o meu filho Deus vai guardar. Só que a mãe daquele que quer matar o filho dela também está orando para Deus matar o filho dela que está querendo matar o filho da outra. Vocês estão entendendo como essa briga é? E você acha que Deus está lá no céu assim? O que eu faço agora? Eu não sei qual dessas mães eu atendo. Que filho é melhor, que filho... Isso é assim conosco, porque a gente é desequilibrado. A gente é desequilibrado no amor, a gente é desequilibrado na justiça, a gente é desequilibrado nos afetos, nas afeições. Por isso que nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é perfeito. E a perfeição de Deus é o sinônimo da sua santidade. Por que Deus é santo? Porque Ele é perfeito. Por que eu não sou santo? Porque eu não sou perfeito. Pronto, é simples assim. Logo, eu não posso comparar o meu amor, a minha justiça, a minha compaixão, os meus afetos com Deus. Deus não foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Deus não é uma projeção, não foi feito, Deus não é um eu melhorado. Deus é o absolutamente outro. Ele é santo, Ele é justo, reto e bom. Ouça aqui, na justiça de Deus, Deus é justo. Na justiça dele, Ele estabelece leis, princípios e regras. Justo, Ele estabelece leis, princípios e regras. Na retidão dele, Ele aplica essas leis. E aí nós vamos trabalhar com o conceito de mérito. Meritocracia, usando essa ideia, tá? Mérito, Deus é justo, Ele estabelece as leis. Ele é reto, Ele aplica bônus para quem cumpre e ônus para quem não cumpre. Ou seja, Ele abençoa quem cumpre e condena e castiga quem não cumpre. Olha que interessante. Dentro da retidão de Deus, tem dois desdobramentos que vocês conhecem bem. Um deles a gente chama de lei da semeadura. Vocês lembram dessa lei? Como é que é essa lei da semeadura? Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo bem, gente? Olha, tudo que o homem planta, ele colhe. A gente diz que isso é a justiça de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso nos ensina sobre a retidão de Deus. Deus fez leis e agora está aplicando retidão. Só que tem um outro desdobramento dentro disso, que é misericórdia. Ou melhor, é a graça. Nós chamamos de misericórdia ou graça. Que é Deus nos compensar com aquilo que nós não merecemos. Se na lei da semeadura a gente recebe o que a gente merece, na lei da graça a gente recebe o que a gente não merece. Então, aquela pessoa que fez muitas coisas ruins, ela merece a condenação. E está correto isso. Só que tem uma outra coisa na natureza de Deus, um outro movimento, um outro desdobramento, que é a misericórdia de Deus, que traz sobre essa pessoa salvação, mesmo ela não merecendo. Por exemplo, Jesus está lá na cruz e tem um ladrão do lado dele. Eu não sei se ele era do PCC ou não, mas ele está lá na cruz. Se fosse alguém do PCC, você acha que ele merecia absolvição? Talvez você ache que não, e eu acho que não. Mas Jesus perdoou aquele homem. O nome disso é misericórdia. O nome disso é graça. Mas por que ele está lá na cruz também? O nome disso é meritocracia. É o mérito. Ele merecia estar na cruz. Então lá nós vemos duas coisas sendo aplicadas. O mérito e depois a graça de Deus que traz salvação. Então Deus é justo, é reto quando estabelece as leis, é reto quando aplica elas, e é bom
quando manifesta a sua misericórdia. Quando nós lemos aqui o texto de João, que diz assim: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, já existia antes de mim. Ele está falando desse Deus que se faz gente. Todos receberam da sua plenitude, graça sobre graça. Nós recebemos a lei de Moisés, que nos trouxe a condenação. A lei veio para trazer condenação, mas o Senhor manifestou graça sobre isso. E a graça sobre isso é Jesus Cristo, que veio trazer misericórdia. Então, hoje alguém pode ser salvo por causa da misericórdia de Deus, já que pela lei todos estão condenados. Olha que interessante, irmãos, ninguém vai para o inferno porque peca. Essas coisas são tão simples, a gente já falou aqui tantas vezes, né? E eu insisto nelas porque elas estão sendo muito atacadas e eu vejo que a igreja não está percebendo isso. Ninguém vai para o inferno, irmãos, porque peca. Lá no Gênesis está escrito assim: quando Adão e Eva decidiram desobedecer se rebelar contra Deus, eles se desconectaram de Deus, eles se tornaram pecadores. Pecadores eles são agora um pé de pecado, eles agora produzem pecado naturalmente. Por que eles estão condenados? Porque eles são um pé de pecado, eles são pecadores. Você é pecador? Sim. Bom, se Deus é justo, estabeleceu regras e é reto, na retidão dele, ele aplica o cumprimento da justiça. Quando ele aplica, todos nós nos tornamos condenados, já que nós somos pecadores. Paulo escreve assim, Paulo nos ensina então, que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Isso é a retidão de Deus sendo aplicado a nós. Então você diz assim: olha, tem alguém que é tão gente boa, por que Deus vai mandar ele para o inferno? Deus não está mandando ele para o inferno. Ele nasceu no inferno e vai morrer e vai continuar no inferno. Porque o inferno só é tirado de nós quando a luz chega em nós. É isso que João está dizendo. Todos os homens estão condenados. Por que a gente prega o Evangelho? A gente prega o Evangelho para que as pessoas recebam a luz. E não é porque a minha pregação é boa ou a sua pregação é boa. Nós só temos que falar de Jesus. E a luz de Jesus vai alcançar aquela pessoa. E ela vai concluir que ela está condenada. E ela vai desejar salvação. E ela vai reconhecer que ela não tem méritos em si mesma para ser salva. E ela vai pedir pela misericórdia de Deus. Deus é justo, Ele é reto, mas Ele também é bom. E na sua bondade Ele aplica misericórdia sobre nós. Quando Jesus se faz homem e vem morar entre nós, é o amor dEle que vira gente e vem trazer salvação para o homem. João, o Batista, quando vê Jesus, irmãos, ele diz assim: olha, é desse que eu estava falando para vocês. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é tirar? É arrancar. E como que se tira o pecado do mundo? Do que ele está falando? Ele está falando do pecado que está dentro de mim e de você. Nós não somos pecadeiros, pé de pecado? João está dizendo, esse Jesus agora veio para tirar o pecado de dentro de nós. E o nome disso é misericórdia. O nome disso é graça. Quando o salmista diz que o amor e a justiça se beijaram, os irmãos já explicaram muito bem isso aqui, semana passada e retrasada. Ele está falando que a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, foi atendida.
A justiça de Deus foi atendida. O Deus justo e o Deus reto teve a sua natureza atendida, porque Ele criou o homem, deu vida para o homem se rebela contra Ele, e agora o homem está condenado. Pronto, o homem está condenado. Mas com a sua bondade Ele manifesta misericórdia e traz salvação. Jesus é a misericórdia de Deus falando conosco, chamando a nossa atenção, nos despertando, nos mostrando quem nós somos. Jesus não é um curandeiro, Ele vai me curar, Ele vai te curar. Nós temos ouvido testemunhos do que Deus faz e Ele não mudou. Jesus é o Deus que cura, e Ele vai continuar curando. Pode orar, não precisa pedir para o pastor orar, não precisa pagar promessa, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa fazer sacrifício, não precisa jejuar, não precisa rolar a escada, é só orar em nome de Jesus, e Ele vai te curar, porque quem cura é Jesus. Mas Jesus não é só o que cura, Jesus é antes o que salva. Ele veio me salvar. Eu vou a Ele porque estou desempregado, porque estou doente, porque estou arrebentado. Mas depois que eu me encontro com Ele, eu descubro que Ele é o meu Salvador. Ele é a misericórdia de Deus me tocando, me envolvendo. E quando eu entendo isso, até quando Ele não me cura, eu continuo agradecido a Ele. Quando eu entendo isso, até quando Ele não me dá um emprego novo, eu continuo agradecido a Ele. Quando eu entendo isso, até quando eu estou em crise, eu continuo amando e louvando a Ele. Quando eu entendo isso, não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu continuo louvando, agradecendo ao meu Senhor, ao meu Salvador. Há uma série de discursos hoje que nos traz um Deus customizado. O Deus customizado é um Deus assim com a sua cara, sabe? Com o seu jeitão. Deus é pessoal mesmo, viu, irmãos? Deus é pessoal mesmo. A gente estava conversando ontem no pequeno grupo, né, Divone? Falando sobre isso. Olha, a minha experiência com Deus é só minha. Por isso que é chamada de experiência pessoal. A experiência do Vagninho com Deus é só dele. Ele vai falar, não, Deus me visitou assim, falou comigo assim, e aí é só Ele que sabe disso. E não adianta eu querer uma experiência igual a dele, porque não é possível. Ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, eu sou outro, não existe dois indivíduos iguais, logo as experiências são diferentes. Ok, irmãos? Só que o Deus que se revela nas Escrituras, sim, esse se revela igual para mim, e para ele, e para todo mundo. Esse Deus customizado, esse Deus com a nossa cara e o nosso jeitão que estão criando hoje, Ele é um Deus que está fora dos princípios das Escrituras. Esse Deus customizado é um Deus que Ele praticamente, irmãos, Ele fica frustrado quando Ele não me atende. Ele fica frustrado quando Ele não consegue me atender. Eu vi alguém ensinando rapidamente num lugar que a pessoa estava vivendo uma depressão porque ela não conseguia perdoar Deus. E ela precisava perdoar Deus, porque Deus precisa do perdão dela para ela se libertar dessas coisas que estão oprimindo ela. Você está entendendo o nível de distanciamento das Escrituras que nós estamos indo? Por quê? Porque um Deus parecido comigo, Ele precisa mesmo ser perdoado. Ó Deus, eu vou te perdoar, porque o Senhor deixou aquilo acontecer comigo quando eu era jovem, tá bom? Vou liberar perdão para o Senhor, porque assim eu fico livre, e aí eu posso caminhar mais à vontade. É esse Deus personalizado, customizado que estão ensinando, que está fora desses princípios das Escrituras. O Deus das Escrituras, Ele me mostra equilíbrio, na sua retidão, na sua justiça e na sua bondade. Ele ensina que eu sou desequilibrado e nada em mim
pode ser comparado com o que ele é. Logo, quando eu digo, o meu amor e toda forma de amar vem de Deus e Deus aprova, não é isso que as Escrituras ensinam, porque o meu amor não é igual ao amor de Deus. Se fosse igual ao amor de Deus, Deus não tinha virado gente para me ensinar o que é amar. Mas eu sinto esse amor. Claro, você sente amor, você sente ódio, você sente ira, você sente paixão, você sente raiva. Isso é coisa minha e sua, humano desequilibrado. O Deus que é amor, Ele mostra o seu amor. Ouça aqui, irmãos. Sacrificando o Filho dele na cruz, quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma frase bonita, poética, romântica, para deixar a gente com os olhos marejados de lágrimas. Não tem romance nenhum nisso. Ele está vendo o Filho dele ser sacrificado. Por quê? Para que eu seja justificado e alcançado pela graça de Deus. Quando eu entendo isso, acaba o mimimi. A teologia do mimimi não pode alcançar os nossos corações. A teologia da tradição judaico-cristã me ensina que eu tinha uma dívida com Deus, que eu não podia pagar. Eu poderia me entregar na cruz e morrer na cruz, mas o meu sacrifício não ia valer de nada, porque eu sou um pecador, um pé de pecado, um pecadeiro. E um pecadeiro não serve para ir para a cruz. Para ir para a cruz tem que ser alguém santo, perfeito. Como não há ninguém santo e perfeito, Deus se faz homem, santo e perfeito e vai na cruz. E quando Ele está na cruz, o pecado de todos os homens é colocado sobre Ele. O pecado de toda a igreja, melhor. O pecado da igreja, daqueles que Ele está chamando, é colocado sobre Jesus. E Jesus vira naquele momento um desgraçado pecador, e Deus não compactua com o pecado. Naquele momento, Jesus de Nazaré está só, e Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, Deus desamparou Ele, para não me desamparar hoje. Deus abandonou Ele, para não me abandonar hoje. Deus não ficou com ele lá para poder ficar comigo hoje, porque ele tomou o meu lugar na cruz, e quando ele morre na cruz, ele atende a justiça e o amor de Deus. Ele atende a justiça e a retidão de Deus. Mas Jesus veio para isso, para morrer na cruz, e a morte dele não é o fim. Quando alguém conversa com ele e fala sobre isso, ele diz, ninguém tira a minha vida. Ele fala, eu dou a minha vida, e depois eu vou tomar ela de novo. Isso é extraordinário, né? Porque o mesmo Jesus que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está gritando como homem, ser humano, sentindo todo o peso do pecado que ele não sentia. É mais ou menos como um dos nossos filhos, que ainda não sabe o que é machucado, e se machuca muito. E aí ele sabe o que é dor. E para ele agora é uma novidade. Jesus experimentou a dor do meu e do teu pecado. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele diz mais. Ele diz, está consumado. Ele está dizendo, eu atendi agora a natureza divina, de justiça, retidão e bondade. Agora, o ladrão da cruz pode ser salvo, porque ele vai morrer pelo ladrão da cruz. Quando eu e você entendemos isso, esse discursozinho pobre, empobrecido pela ideologia política que nós estamos vivendo, não é só no Brasil não, isso é no mundo, viu, irmãos? Não fique achando que nós somos patinho feio não, que não é, a gente só está um pouco atrasado, isso já pegou a Europa faz tempo, mas chegou aqui.
esse discursozinho, ele enfraquece quando nós entendemos a misericórdia e o amor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que bênção que Jesus nos salvou. E Ele me salvou só para me fazer parte da família dEle. Isso quer dizer que você é meu irmão. Isso quer dizer que nós devemos andar juntos. Ele nos chamou para sermos uma comunidade. Lá no livro de Atos, quando você começa a ler o livro de Atos, você descobre que a sociedade daquela época era bem parecida com a nossa, se não pior, hein, gente? Vai pesquisar um pouquinho lá. Nós vamos estudar o livro de Atos agora em janeiro. Estou te convidando a fazer isso. Nós vamos ter um período de jejum e oração que vai, eu acho que do terceiro domingo, segundo domingo de janeiro até o segundo domingo de fevereiro. Eu vou mandar um comunicado para vocês, mas nós vamos estar orando, jejuando nesses dias e lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, pesquise sobre a sociedade daquela época. E a sociedade daquela época foi impactada, porque a igreja entendeu que Jesus veio salvar ela. E ela vivia em comunidade. Era uma sociedade que se destacava no meio de uma sociedade corrupta e corrompida, e se degradando ética, moral, espiritualmente, em todos os sentidos. Mas a igreja se manifestou como luz. A igreja foi testemunha do poder de Deus. E hoje, nós temos o mesmo poder. O Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele disse assim: vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Ah, como é difícil ser testemunhas nesse dia. Bom, é difícil ser testemunha em qualquer tempo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, nos encher com a palavra de Deus, nos encher com essa gratidão da grande obra de salvação que Ele nos deu. Que o Senhor, irmãos, renove o nosso amor e a nossa paixão. Que o nosso amor e paixão, ou que o amor e a paixão, que acendeu o coração de tanta gente nos últimos anos pelas questões ideológicas partidárias, seja menor do que o amor de Deus enchendo nossos corações nesses dias, e fazendo de nós verdadeiros discípulos dEle, andando na sociedade, acima das discussões dos homens. A igreja de Atos dos Apóstolos era conhecida como Igreja de Deus, porque eles andavam juntos, compartilhando a vida um com o outro. Eles andavam um convivendo com o outro, vivendo a experiência de conviver com o diferente e imperfeito, mas agradecidos pela salvação que o Senhor havia trazido a eles. Eu quero orar com você. Nós louvamos ao Senhor, porque Emanuel, Deus se fez presente entre nós, Deus veio morar entre nós. E agora nós vamos celebrar a ceia, porque esse Deus que veio morar entre nós, finalmente veio morar dentro de nós. Ele veio morar dentro de nós, e hoje onde eu e você estivermos, nós somos testemunhas de que Deus está em nós. Nós vamos partir o pão e consagrar o pão e o vinho, lembrando da morte e sacrifício do Senhor por nós na cruz do Calvário. Esse Deus que nos trouxe salvação. Eu e você precisamos andar esse ano inteiro, irmãos, olha, com um pãozinho na mão e com uma taça de vinho na outra. Deixa eu só dizer aqui que é simbolizar, é só simbólico, tá bom, irmãos? Não vai... Nos lembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu e você entendemos para que Jesus nos chamou, o nosso irmão que está desempregado e passando necessidade, ele é suprido, porque nós estamos juntos. O irmão que está doente e enfermo, ele é confortado, porque nós estamos juntos. O irmão que está vivendo um momento de solidão, ou entrando num processo de depressão, ele se sente amparado,
porque nós estamos juntos. Ah, mas ele não quer nem vir, pastor. Não tem problema, nós estamos lá com ele em oração. O Senhor nos chamou para sermos comunidade, e uma comunidade que celebra um Deus que é justo, reto e bom. E ele não tem nada a ver comigo. Não se confunda com Deus. Não se confunda com Deus. Ele veio me salvar. Ele veio te salvar. Então nós temos que louvar esse Deus porque Ele é o nosso Salvador. Nós vamos orar daqui a pouco. Dobrar o joelho e orar. E eu sei que você tem uma listinha aí para falar. Ó Deus, segura aí. Que eu tenho uma listinha para te dar para 2023. E se esforça aí que o negócio é pesado. Eu vou convidar você a pegar essa listinha, deixar ela de lado e fazer uma outra listinha. A listinha é: fala para mim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em 2023. Não é o que eu quero que o Senhor faça, é o que o Senhor quer que eu faça em 2023. Dá para o Senhor me falar, Senhor? Vai me falando. Ele vai falar com você, eu tenho certeza disso. Porque o que Ele quer é falar conosco. Ele diz assim, Jeremias: vocês vão me clamar e eu vou responder, quando vocês me buscar de peito aberto, ou seja, de todo o coração, integralmente. Nós vamos agora consagrar pão e vinho, agradecendo ao Senhor pelo seu nascimento e por sua morte na cruz do Calvário. Jesus morreu, glória a Deus. É por isso que a nossa celebração de ceia não é de tristeza, é de festa. A gente dá glória a Deus porque Jesus morreu, porque na morte dele eu recebi salvação, e os meus pecados foram pagos, e os que eu vou cometer ainda, você sabe que vocês vão pecar ainda, não sabe não? Mas se você crer na morte de Cristo, esses pecados que você ainda vai cometer estão pagos. Ah, isso quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, isso quer dizer que agora você não quer pecar, e quando você peca, é um acidente de percurso, você fica triste, envergonhado, sem graça, por ferir o amor de Deus, e você busca a misericórdia dele.